E olha só, irmãos, eu quero convidar você, então, para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Eu creio que o texto vai aparecer na tela. Hoje só temos uma tela, a outra aqui, a gente não tem ideia porque não está funcionando. Só temos uma tela aqui, você pode acompanhar aqui, ou na sua Bíblia, Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15, e vamos folhear alguns textos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando a boa nova de Deus, a boa notícia, o evangelho de Deus. E que evangelho é esse? Qual é essa boa notícia de Deus? Verso 15. Ele dizia, vamos ler juntos? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa era a mensagem, é o resumo do conteúdo mais essencial da mensagem de Jesus. E hoje à noite, meus irmãos, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos. É uma conversa mesmo, sobre as boas novas do reino de Deus. O que é isso? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma boa nova, é uma boa notícia, que nós precisamos tanto relembrar, porque nós estamos vivendo tempos de notícias tão difíceis, não é verdade, irmãos? Tempos de notícias tão difíceis, saímos de uma pandemia, agora tem essa tragédia no sul, e aí a gente sai da Covid, vem agora para a dengue, que assusta, tantas e tantas e tantas notícias. E eu queria conversar um pouco sobre essa mensagem do reino, porque ela é uma boa nova, e porque ela era a principal mensagem de Jesus. E o que é o reino, meus irmãos? O que era o reino de Deus aqui esboçado e revelado nas páginas, especialmente do Novo Testamento? O que é o reino de Deus? Meus irmãos, o reino de Deus era a grande esperança de Israel. Amém? Guardou? Gravou? O reino de Deus era a grande esperança do povo de Israel. O reino de Deus era a esperança profética alimentada pelos profetas de Israel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, desde Amós, que é possivelmente um dos primeiros profetas que surgiram, desde o início, a essa esperança que é alimentada por toda essa mensagem profética do Antigo Testamento, e que vai produzindo no povo de Deus, no povo de Israel, então essa grande esperança, que é o quê? É a esperança de um novo tempo, a esperança de que um novo tempo um dia vai chegar, é a esperança de uma nova era, um novo tempo do agir de Deus e da presença de Deus no meio do seu povo e entre o seu povo. O povo de Israel sempre creu que Deus é o rei de toda a terra. Existem os salmos, dezenas de salmos que falam de como Deus, ele é o rei e ele governa toda a terra, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Mas, apesar de Deus ser o rei da história, foi sendo revelado para Israel e foi surgindo no coração dos profetas essa revelação de que um dia um, haveria um novo tempo desse reinado.
um novo tempo, um novo momento. E esse novo tempo, no período entre os dois testamentos, esse novo tempo começou a ser chamado de reino de Deus, ou reino dos céus. Esse novo tempo, ou é uma nova ordem das coisas. Essa esperança tinha pelo menos 3 características. Primeiro, que era uma esperança escatológica. O que significa isso? Que esse reino, esse novo tempo, quando ele chegasse, ele ia então inaugurar aquilo que a Bíblia chama de era vindoura. Você já ouviu isso na Bíblia? Você já leu isso? Vou pedir para abrir ali, em Efésios 1, por exemplo, Efésios 1, 21, Miguel, se você conseguir aí, Efésios capítulo 1, verso 21, a Bíblia fala muito sobre 2 eras, a presente era e a era por vir, a era vindoura, o presente século e o século vindouro. Diz assim a palavra de Deus: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o que é essa esperança? O reino de Deus é essa grande esperança, e ele tem essa característica que essa esperança era escatológica. Quando o reino chegasse, ele ia inaugurar, ele ia implementar a era vindoura. Esse século, essa era, esse tempo vai passar. E vai chegar então esse novo tempo, diz a palavra de Deus. E isso aqui termina e começa algo novo. Vi novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Novo céu e nova terra. E o povo de Israel, essa característica escatológica dessa esperança, o povo de Israel pensava que o reino ia se manifestar imediatamente. Ia ser assim, sabe? Ia ser num momento, num abrir e piscar de olhos. E esse reino vai chegar. Por exemplo, Lucas 19:11. Vou pedir para o Miguel abrir Lucas, capítulo 19, verso 11. Jesus, olha só, Jesus, ouvindo ele estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer para o povo que ouvia Jesus, que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. E aí Jesus conta uma parábola ali, que é a parábola de um rei que vai para uma terra distante, e a volta desse rei, a implementação daquele reino, daquele rei, ia demorar um pouco. Mas o povo achava que ia ser o quê? Imediatamente. Escatológico no sentido de encerrar uma era, inaugurar a era vindoura, um novo tempo. A segunda característica dessa esperança, o que é o reino? A grande esperança de Israel, é que ele era messiânico. Ele ia encerrar esse tempo e começar então a era vindoura, que é um tempo novo, e ele era messiânico. Por que messiânico? Porque quem ia instaurar o reino? O ungido do Senhor. Agora você começa a entender por que Israel esperava tanto o Messias. Dá para entender? Por que eles ardentemente tinham essa expectativa da vinda do Messias? Por quê? Porque era este ungido, este Messias, que iria trazer agora e implantar, realizar essa esperança do reino de Deus no novo céu e na nova terra, nessa nova fase escatológica. E a terceira característica dessa esperança, essa esperança era maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Tem muitos textos no Antigo Testamento que falam assim, dessa expectativa, dessa era por vir. O dia do Senhor vai chegar. E quando o dia do Senhor chegar,
uma nova era vai ser implementada, e essa era é maravilhosa. O leão e o cordeirinho, eles dormem um do lado do outro sem ameaça, paz, harmonia. A criança pode colocar a mão na toca da serpente, a serpente não vai machucar a criança. São imagens dessa era vindoura, desse reino que eles esperavam, e quando acontecer, ele é maravilhoso. O justo vai florescer. Nesse novo céu e nova terra, não, lá habita a justiça, habita a paz. Os sofrimentos serão tirados. Os sofrimentos serão tirados. Paz, harmonia. Mas mais do que isso, os inimigos de Deus vão sofrer o juízo. Os justos vão florescer. E os inimigos, finalmente Deus vai exercer o seu juízo sobre os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo. Satanás vai ser destruído. Amém, irmãos? Os rebeldes, as pessoas malignas vão sofrer o juízo de Deus. E Deus vai separar nesse tempo os bodes dos cordeiros. Vai haver essa separação. Esse é o reino de Deus, que é escatológico, é um novo tempo, ele é messiânico por causa do Messias, e ele é maravilhoso. E o povo de Israel aguardava isso. É a grande esperança do povo de Israel. Aí acontece uma coisa, diz a Bíblia. Entre o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo, passaram-se 400 anos. 400 anos de expectativa. E quem foi o primeiro profeta do Novo Testamento? João Batista. João Batista. Tem outros no livro de quando Jesus nasce, na época do nascimento de Jesus, mas o profeta, o grande profeta e primeiro do Novo Testamento é João Batista. Depois de um longo período de espera por esse novo tempo, a palavra de Deus diz que, de repente, há 2000 anos atrás, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista, e o que João Batista dizia? Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a novidade da pregação de João Batista? Porque naquele período do Intertestamento surgiram muitos apocalipses judaicos falando do reino. Mas qual é a novidade agora que João Batista traz? É que o reino de Deus está, o quê? Próximo. Está perto. Já pensou, irmão? Você já pensou? Você tem uma expectativa, um sonho de que finalmente todo mal seja eliminado e o bem floresça e uma nova era chegue, e de repente vem um profeta muito parecido com o profeta Elias, porque ele veste pele de camelo igual Elias, ele come gafanhoto e mel silvestre. Aparece esse profeta nos desertos da Judéia, um homem de Deus, comprovadamente, todo o povo da Palestina via nele um profeta legítimo, e ele chega agora e começa a dizer assim: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E não é só o reino, mas esse profeta faz mais, e ele diz assim: olha, quer saber? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim está vindo aí alguém que eu não sou nem digno de desatar os cadarços da sandália dele, que é o Messias. Ele fala: o reino está próximo e o Messias está aí.
E aí, João Batista, esse profeta, ele pega e identifica esse Messias, quando Jesus vai se batizar, e ele diz assim: é ele, chegou o Messias, chegou o reino, arrependam-se, porque a promessa está se cumprindo no nosso tempo. Você ficaria como, irmão? Você ia duvidar, você ia acreditar, você ia ficar como? E aí diz o texto que nós lemos, Marcos 1, aí Jesus começa a pregar, porque João vai ser preso. Marcos 1, 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando a boa notícia de Deus. E ele dizia: o tempo está o quê? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E aí Jesus começa a fazer os seus sinais messiânicos. Ele destrói Satanás. As pessoas se impressionam que ele tem autoridade, ele com uma palavra diz para o demônio: sai, e o demônio sai. Porque esse é o Messias que vai trazer esse reino. Ele vai desfazer as obras das trevas, ele vai derrubar as obras das trevas, ele vai chamar os pecadores para o arrependimento, para uma nova vida, e ele vai instaurar esse reino, esse grande sonho, essa grande promessa que a gente aguarda, que é maravilhosa. Jesus vai instaurar. Ele alivia sofrimentos. Ele alivia sofrimentos. As pessoas estão sofrendo com suas enfermidades, e o reino de Deus chegou, e Jesus vai aliviando esses sofrimentos. Mas aí acontece uma coisa curiosa, que Jesus vai fazendo isso, e ele vai falando: olha, o reino de Deus está aqui, o tempo está cumprido, olha os sinais de que o reino de Deus que está de fato próximo, está perto, está aqui no meio de nós. Só que os maus continuam governando. Os maus. Herodes foi eliminado ou não? O reino de Deus chegou, mas Herodes está lá em Jerusalém fazendo as suas herodices, fazendo as suas loucuras, fazendo as suas maldades. Tanta maldade que a gente leu no texto assim, que João Batista foi o quê? Depois de João Batista ter sido preso, o reino chegou. Mas é curioso, porque ainda Jesus está faltando Jesus agora ir tomar o poder em Jerusalém. E isso é tão impressionante que o próprio João Batista fica com dúvida. O João Batista tem uma dúvida, ele fica com dúvida. Escuta, eu falei que o Senhor é o Messias e que o reino está aí, e o Senhor mostrou poder, tudo, mas o Senhor está demorando. O Senhor está demorando para estabelecer aquela era vindoura, aquele novo tempo que a gente aguarda. Veja Mateus 11, Mateus capítulo 11, versos 2 e 3. Mateus 11, 2 e 3. Até mesmo João Batista fica com dúvidas. Ele diz assim: quando João, no cárcere, ouviu falar, Mateus 11, versos 2 e 3, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Por que João pergunta isso, irmãos? Porque Jesus está demorando. Jesus, não sei se o senhor sabe, eu acho que o senhor sabe, já avisaram o senhor: Jesus, eu estou preso. Eu estou preso porque eu denunciei corrupção de Herodes. Eu denunciei a corrupção do Herodes. Aí ele, como é um tirano e tem muita injustiça aqui na nossa política, ele mandou me prender, e eu estou preso. E eu estou correndo um sério risco de ser decapitado, Jesus. É o Senhor mesmo, ou a gente deve esperar outro? Porque a gente espera o quê? Que quando o reino... João tem essa dúvida porque eles esperavam que o Messias ia instaurar o reino imediatamente.
de uma vez só. E aí, depois de Mateus 11, Jesus então começa a trazer um ensino para a sua igreja, para os seus discípulos. Jesus começa a falar sobre os mistérios do reino. Coisas que foram profetizadas, mas Israel não estava discernindo, porque aquilo estava oculto, e Jesus agora vai começar a trazer para a igreja revelações sobre os mistérios desse reino de Deus. Se não, veja, o Mateus capítulo 13 é uma série de parábolas. Eu vou pedir para abrir os versos 10 e 11, Mateus 13, 10 e 11, é uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Jesus está explicando agora para os seus discípulos, que tinham aquela ardente expectativa, aquela esperança, mistérios que estavam ocultos, mas que eles precisavam compreender sobre o reino de Deus. Mateus 13, 10 e 11. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para aqueles isso não é concebido. Os mistérios do reino. E qual é o mistério? Quais são os mistérios e qual é o grande mistério do reino, irmãos? Que Jesus vai revelar. Jesus vai revelar que na primeira vinda, o Messias, ele vai inaugurar o reino, mas ele não vai concretizar o reino de modo pleno. Esse é o grande mistério que eles precisavam agora assimilar. Que na sua primeira vinda, Jesus ia inaugurar o reino. Jesus ia aproximar o reino. Jesus, na sua vida e na sua obra sobre a terra, ele agora traz esse reino futuro, ele traz ele para perto da gente. Aquilo que um dia, na era vindoura, será implementado de maneira completa e maravilhosa. O mistério do reino é que Jesus, na sua pessoa, ele traz agora para nós que estamos vivendo nessa era, na era presente, ele traz as bênçãos da era futura para dentro da nossa era. É isso que significa quando ele fala: o reino de Deus está próximo. O que é a boa notícia? Por que Jesus chama isso de boa notícia? Porque ele diz assim: olha, o mistério do reino que vocês precisam entender é isso. Por exemplo, as parábolas. Parábola do joio e do trigo. O que é a parábola do joio e do trigo, irmãos? A parábola do joio e do trigo diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou o trigo, daí veio o inimigo e semeou o joio. A parábola do joio e do trigo, Jesus está ensinando os discípulos: olha, o fim, a ruptura, o futuro, essa era futura, vindoura, ela não vai ser implementada agora de modo completo. Nós vamos viver nessa terra, e nessa terra aqui tem dois reinos: tem o reino do trigo e tem o reino do joio. Tem o reino de Deus, mas tem o reino das trevas. E nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo aqui. Somos os filhos do reino, amém? Vivendo no meio desse mundo onde tem joio. E a separação, a gente deve fazer separação entre joio e trigo? Nós, igreja hoje, os filhos do reino, devemos fazer separação? Jesus fala aqui, o que a gente tem que fazer? Nós que estamos vivendo nessa era.
Se não é para fazer separação entre o joio e o trigo, porque a vontade que dá é pegar uma foice e sair cortando os joios. Não dá vontade, irmão? Dá? Você não tem vontade? Tem uns joios que você olha na TV assim? Não tem uns joios que você olha na TV assim, eles dando lá os depoimentos deles na TV, assim, tem uns joios, você tem vontade de quebrar a TV, né? Mas Jesus não disse para a gente separar. Nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, é esperar o futuro, quando os anjos de Deus vão separar o joio do trigo. Esse dia vai chegar. Na era presente, o joio e o trigo vão estar misturados e convivendo juntos. Segunda coisa que a gente tem que fazer, filhos do reino, trigo de Jesus, ao invés de cortar o joio, você tem que dar fruto. Nós não fomos chamados para cortar o joio, para combater o mal com o mal, violência com violência. Eles são maus, vamos ser mal com eles também? Não, na era presente, a gente é chamado para dar fruto, o bom fruto do trigo. Meu irmão, a gente foi chamado para produzir muito fruto bom, a gente foi chamado para produzir o pão do reino, amém? Eu e você temos que esperar a consumação plena desse reino, porque um dia vai ser separado. E enquanto nós estamos aqui, não deixar o nosso coração ficar cheio de ódio, e a gente querendo arrancar, matar, destruir o joio maldito, desgraçado, não, ao invés disso, enquanto a gente está aqui, eu e você temos que frutificar, bom fruto. A gente tem que ser trigo que produz a 100, a 60 e a 30 por um. A gente tem que abençoar esse mundo, produzindo muita coisa boa, sendo os melhores funcionários, sendo as pessoas mais lucrativas, sendo as pessoas mais generosas. Ao invés da gente arrancar joio, a gente tem que distribuir cesta básica, amém, irmãos? Ao invés da gente arrancar joio, a gente tem que ser generoso, e a gente vai combatendo o mal com o bem. Isso é o mistério do reino. Qual é esse mistério do reino? Que na primeira vinda Jesus vai inaugurar o reino, mas ele não vai concretizar de modo pleno. Quando é que o reino vai ser concretizado de modo pleno? Quando é que ele vai ser concretizado, irmãos? De modo pleno, o reino de Deus, na sua plenitude. Não haverá mais mal, não haverá mais diabo, não haverá mais pecado. A justiça e o justo vão florescer. É na segunda vinda de Jesus. É no novo céu, é quando o novo céu e a nova terra descerem para esse velho céu e velha terra aqui, e substituírem este velho céu e esta velha terra. Ali vai ser concretizado de modo pleno esse reino. A fotografia, a melhor fotografia daquilo que um dia vai ser pleno, está lá em Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21. Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21. Quando diz no capítulo 19 que Satanás vai ser completamente destruído. No capítulo 20 fala do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. Ali, Apocalipse 19, 20 e 21, nós temos assim, irmãos, um retrato. Assim, Deus pegou uma Polaroid. Quem é do tempo da Polaroid? Aí levanta a mão assim para mostrar, revelar a idade, ó, só uns poucos.
que hoje é tudo celular, né? É tudo Mac, né? Apple, né? Mas eu sou do tempo da Polaroid. Deus pegou uma Polaroid, tirou uma foto e deu para o apóstolo João e fala assim: mostra para a minha igreja o que aguarda eles na plenitude. É isso que os aguarda. Mas aí eu quero encerrar, quero caminhar para o encerramento da mensagem. A gente tem assim, ali no Apocalipse, essa fotografia do reino na sua plenitude, a nova Jerusalém. Por isso que eu pedi para o Júnior cantar. Ele cantou: não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais as lágrimas, não haverá mais o luto. E nós temos essa fotografia, só que a gente não tem só a fotografia. E em nome de Jesus eu queria que você guardasse isso hoje. A gente não tem só essa fotografia, a gente tem a revelação de que Jesus pegou aquela fotografia e Ele aproximou isso de mim e de você hoje. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Aquilo que um dia lá em Apocalipse 19, 20 e 21 será pleno, hoje nós já temos em parte, andando no meio do império das trevas, nós que somos filhos do reino de Deus. Jesus aproximou aquilo da terra. A era vindoura, Jesus trouxe a era vindoura para dentro dessa era presente. E tudo aquilo que um dia vai ser pleno, já pode ser desfrutado por mim e por você, não de maneira completa, porque nós ainda estamos vivendo na era imperfeita, mas nós podemos desfrutar de maneira real. Tem um teólogo chamado George Eldon Ladd, que ele usa uma ilustração para falar dessa era vindoura, que o Júnior cantou aqui. Jerusalém, Jerusalém, que coisa linda e maravilhosa. Mas, meus irmãos, em parte e de modo real, eu e você já desfrutamos dessas bênçãos hoje aqui. O George Eldon Ladd, ele fala assim: a ideia da Bíblia é a ideia, pensa num casal de jovens que vai casar, e eles marcaram o casamento lá para novembro. O casamento está marcado para novembro. Qual é o grande dia? O grande dia é lá em novembro, dia 15 de novembro. Casamento marcado, o casal jovem. Qual é o grande dia? 15 de novembro. Lá no dia 15 de novembro vai ser pleno, as bodas, a festa, o buffet, vai ser completo, vai ser maravilhoso, com os amigos, com todo mundo, vai ser lá em 15 de novembro. Mas o casal, hoje, nós estamos em que? Maio? É maio, né? Nós estamos em maio. O casal hoje, eles já podem começar a desfrutar daquilo que um dia vai ser pleno. Eles podem ter o menu degustação. O George Eldon Ladd fala assim: nós hoje já temos o menu degustação, porque o casal, quando ele vai lá no buffet contratar, quando é a festa? 15 de novembro, mas eles já podem experimentar os sabores, as comidas, as delícias que vão estar plenas aonde? Em 15 de novembro. Mas a gente já pode começar a comer agora, amém, irmãos? Nós podemos começar a desfrutar hoje. Nós já temos o menu degustação. Por que que a mensagem de Jesus é uma boa nova? Porque Jesus, Ele está dizendo assim: olha, durante um tempo ainda nós vamos conviver aqui nesse mundo, nós vamos viver nesta era, onde tem joio, onde tem injustiças, onde tem dores, mas eu estou trazendo uma boa notícia para vocês, e aquilo que no tempo vindouro será maravilhoso e pleno,
na minha pessoa, já estou trazendo para perto da nossa vida hoje. Nós estamos vivendo nesse mundo, meus irmãos, mas nós já somos filhos do reino de Deus. A palavra de Deus diz que nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo. Nós já fomos transportados. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Jesus está nos ensinando a desejarmos, a orarmos e a pedirmos que aqui na terra a gente já comece a experimentar, de modo, ainda que incompleto, mas real, verdadeiro, aquilo que um dia será pleno lá na vida eterna. Ah, meus irmãos, por isso que é boa nova, e por isso que a gente tem que pregar isso para as pessoas, e dizer para elas: arrependam-se, porque qual é o requisito para entrar nesse reino? Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não crer, se você não se arrepender, se você não nascer de novo, você não pode o quê? Entrar no reino. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Irmão, o reino de Deus já está aqui, amém? Foi aproximado, mas ele é como fermento na massa, a gente não vê, só vê quem vê o reino: quem nasceu de novo, quem se arrependeu. O reino está próximo, só que eu preciso entrar. Muita gente, o reino está próximo, mas ele não entra. Agora, aqueles que entram, passam a enxergar esse reino em ação, na sua vida e na sua história. E aí eu posso dizer assim: eu não sou mais cidadão dessa pátria aqui, eu já sou o cidadão da pátria, o que é? Celestial. E eu já posso desfrutar direitos da minha cidadania hoje aqui, enquanto eu aguardo a consumação final. Por isso que é boa nova. Irmãos, Jesus aproximou o Apocalipse da gente. Jesus aproximou. E aí para encerrar, eu falei para encerrar antes, não encerrei, né? Você vê só, vou encerrar agora. Vamos dar uma olhada na fotografia lá? Alguns elementos da fotografia, só para você ver como isso é real. Como você vê como isso é real. Apocalipse 21:1. Vamos ver. Satanás, Apocalipse 20, Satanás foi destruído. Nós já não estamos libertos do poder das trevas hoje? Satanás ainda está aqui, não é pleno, mas nós já estamos libertos. Agora olha o que diz Apocalipse 21:1: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar não existe, e os teólogos dizem aqui, porque essa linguagem é simbólica, linguagem do Apocalipse, linguagem simbólica. O que ele quer dizer aqui quando diz assim que o mar, no novo céu e na nova terra, o mar já não existe? Alguns teólogos dizem que na antiguidade o mar fazia a separação entre os povos. Os povos eram separados pelo mar. O mar era aquele agente de distância e distanciamento. No novo céu e na nova terra, as separações vão terminar, e nós seremos um povo perfeitamente unido, de todas as tribos, povos, línguas, nações, raças,
Quando diz que o mar não vai existir, aquelas coisas que nos separam, que nos distanciam, vão terminar. E lá de modo pleno nós vamos experimentar a unidade. Agora eu pergunto para você, isso aí já não é em parte, a gente já não experimenta isso hoje ou não? O povo de Deus, que é o povo do reino de Deus, já não experimenta isso hoje? O que é a igreja se não é gente de toda tribo, língua, povo, nação, os mais diferentes se unindo em Cristo? E às vezes, em Cristo nós vamos superando as coisas que nos separam, amém, irmãos? Em Cristo nós vamos superando. Hoje aqui não é pleno, mas a gente já experimenta. A gente já experimenta. Você já teve aquela experiência de você ir numa igreja que você nunca foi? Você fica 5 minutos ali, você parece que conhece as pessoas há 100 anos. Já teve essa experiência assim? Você está em casa. Você nunca foi lá, mas você está em casa. Por quê? Porque aquilo que um dia vai ser pleno, nós já experimentamos hoje, de modo parcial. E as coisas que nos separam em Cristo Jesus vão sendo diminuídas, e nós vamos nos tornando um. Olha para a fotografia, Apocalipse 21, 4. Vamos ler juntos? Olha que coisa linda, vamos ler juntos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O primeiro tempo, o tempo atual passou, a era vindoura chegou. Olha que coisa linda essa promessa. Agora eu pergunto para você, tudo isso que está aqui, a gente já experimenta hoje em parte ou não? Hoje tem luto, inclusive hoje, o luto pela nossa querida irmã Gumercina. Hoje ainda tem luto. Mas eu e você já não experimentamos o Espírito Consolador de Deus enxugar as nossas lágrimas? Você não experimenta isso na sua vida, irmão? Porque eu experimento na minha. Eu ainda de vez em quando sofro dores, decepções, tristezas. Um dia não haverá lágrimas, hoje tem, mas eu já experimento hoje o enxugar das lágrimas, na graça do nosso Senhor. Um dia não haverá a morte, hoje tem, mas eu pergunto para você, a morte que hoje tem, já não é uma morte que morreu? Não entendeu a pergunta? Eu vou perguntar de novo. Pergunto para você, a morte que hoje tem, já não é uma morte que morreu? Eu usar um jogo de palavras, irmãos, eu só vou passar pelo fim físico, mas eu não morro mais. Se Jesus não voltar antes, o que vai acontecer comigo em algum momento é que eu vou passar pelo fim físico, só isso. Esse corpo material vai parar. Mas essa morte física me mata? Nunca mais, porque eu já tenho a vida eterna. Você percebe que aquilo que um dia vai ser pleno, a gente já tem hoje, como promessa, como esperança, como bênção, é nosso, está aí. E é por isso que em Mateus 13, nas parábolas do reino, eu queria encorajar você a depois ler as parábolas do reino. Jesus fala da parábola do semeador, da parábola do joio e do trigo, falando que aqui a gente está aqui vivendo ainda. Aí Jesus fala do fermento e do grão de mostarda, que esse reino, ele é imperceptível, ele só é percebido para aqueles que se arrependem e entregam a vida para Jesus, porque é como fermento, é como o grão de mostarda. E aí Jesus fala duas parábolas,
sobre o reino, meu irmão, que eu queria deixar para você nessa semana que começa. Jesus fala da parábola do grande tesouro e da parábola da pérola. Que a gente está nesse mundo aqui, esse mundo é imperfeito, nós já podemos experimentar os poderes do reino aqui, amém? E nós podemos ter a alegria daquele homem que achou aquele grande tesouro, e diz que ele alegre, ele ficou cheio de alegria, ele ganhou ele achou o bilhete premiado da Mega Sena da virada. Olha, você já pensou, irmão? Ele ficou alegre. Essa alegria pode ser minha e tua hoje. O homem que achou a pérola de grande valor. O reino é invisível, é como fermento, mas, meu irmão, quando a gente abre o coração para esta boa nova, o nosso coração se enche de uma alegria que não tem preço. É como se a gente tivesse achado o grande tesouro, descoberto a grande pérola. Eu queria deixar hoje para nós apenas essa mensagem. O que é esse reino? O reino é aquela coisa maravilhosa que um dia vai chegar na era vindoura, mas que Jesus já trouxe para nós aqui. E eu e você podemos desfrutar de todas aquelas bênçãos já na nossa história aqui, enquanto nós servimos ao Senhor aqui. Amém, irmãos?